Olá, e aí? Hoje nós vamos comentar a prova de Direito Penal da Polícia Federal, prova realizada em 2014 pelo CESP-UNB. Foi uma prova relativamente tranquila, como normalmente acontece nas provas de Direito da Polícia Federal. Então, muitas vezes a gente fica muito preocupado com a prova de Direito, com as matérias de Direito do concurso da Polícia Federal, mas a não ser no aspecto conteúdo, tá bem? Que é bem extenso. Mas, na verdade, em relação à profundidade, o tema não é nada complicado, não. Então, quando a gente pega o edital da PF para a gente analisar, a gente fica assustado com o conteúdo que tem ali. É muita coisa. Entretanto, quando você vai analisar as provas anteriores, você percebe que as questões são bem simples. E isso eu estou falando das questões de direito. São questões simples. E são poucas questões na prova, na verdade, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque o conteúdo é bem extenso, são poucas questões que caem na prova e o que é cobrado na prova é coisa rasa, é coisa tranquila, não tem muita dificuldade não. Mas levando em conta o conteúdo, a gente tem que ficar atento, porque a gente não pode errar questão nessa prova, nenhuma questão nessa prova. Então vamos lá, vamos dar uma olhada na prova de Direito Penal realizada em 2014 pelo CESP-NB, concurso da Polícia Federal. Vamos dar uma olhadinha ali então. O conteúdo que nos interessa é o conteúdo de direito penal. Vamos ver a primeira questão que nós temos adiante. Olha, no que se refere à aplicação da lei penal, o item abaixo apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Sob a vigência da Lei X, Lauro cometeu um delito. Em seguida, passou a viger a Lei Y, que, além de ser mais gravosa, revogou a Lei X. Ponto. Paremos aqui para analisar, olha. Então, o sujeito cometeu o crime sob o império de uma lei, depois dessa lei surgiu uma nova lei que é pior, que é gravosa. Essa nova lei gravosa não se aplica ao fato, ou seja, ela não retroage exatamente pelo fato dela piorar a situação do réu. Então, ao Lauro será aplicada a Lei X. Por quê? Porque a Lei Y, que é a lei nova, não irá retroagir. Qual é o significado disso? É que a Lei X, que estava vigente quando da prática do ato, será aplicada ao fato ainda que tenha sido revogada. Isso significa que essa lei terá ultratividade. Ela será aplicada ao fato mesmo depois de revogada. Agora, a questão que se apresenta é: e se esse fato já foi julgado? E se já houve uma decisão transitada em julgado? Ora, logicamente que essa decisão transitada em julgado levará em consideração a Lei X e não a Lei Y, porque a Lei Y ela é prejudicial. Voltemos ao quadro e vamos continuar ali na leitura da questão. Depois de tais fatos, Lauro foi levado a julgamento pelo cometimento do citado delito. Nessa situação, o magistrado terá de fundamentar o instituto da retroatividade em benefício do réu para aplicar a Lei X, que tem, por ser esta menos gravosa que a Lei Y. Ora, a Lei X estava vigente quando o delito quando o delito foi cometido. Levando em conta isso, ora, não há que se falar em retroatividade da Lei X. Então, olha que interessante. Nós tivemos uma lei que vigia no momento da prática do delito, vem uma nova lei que é gravosa. Qual lei que será aplicada ao fato? A lei que estava em vigência quando da prática do delito. Ora, por que ela retroage? Não, porque ela é dotada de ultratividade. Ela produz efeito para frente, mesmo depois que revogada. E por quê? Porque a nova lei que revogou-a é uma lei gravosa, ela é prejudicial. Diante disso, essa nova lei, que é a Lei Y, não volta no tempo. Então, para aplicar a Lei X, que é a lei que estava em vigência quando da prática do delito, haverá retroatividade? Não. O que eu tenho é a ultratividade em benefício. Ultratividade da lei vigente quando da prática do crime. Voltemos lá ao quadro, vamos dar uma analisada? Olha, vamos olhar ali então. O que chama atenção na questão é o fato dessa Lei Y ser mais gravosa e ela revogou a lei anterior. Diante disso, aplica-se a lei anterior, não por ser retroativa, mas porque ela tem ultratividade. Então, evidentemente que o item aí está errado.
Vamos dar uma olhada na próxima questão. Em relação aos crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio e contra a administração, julgue o item. Para a configuração do delito de apropriação indébita previdenciária, não é necessário que haja o dolo específico de ter para si a coisa alheia. É bastante, para tal, a vontade livre e consciente de não recolher as importâncias descontadas dos salários dos empregados da empresa pela qual responde o agente. Inicialmente, precisamos dar uma olhada no que prevê o Código Penal em relação a esse crime, que é a apropriação indébita previdenciária, do artigo 168-A. Vamos dar uma olhada no texto para a gente entender o que nós temos ali. Olha a conduta criminosa que há ali. Deixar de repassar à Previdência as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo legal e na forma legal ou convencional. Tá bem? Então, nesse caso, a conduta é deixar de repassar à Previdência. Não está escrito aqui apropriar-se. Apesar de o nome do crime ser apropriação indébita, não está escrito que o sujeito se apropria. Ele simplesmente deixa de repassar à Previdência. Ora, levando em conta isso, o dolo que eu tenho aqui é a vontade de realizar o verbo. Qual que é a vontade de realizar o verbo? Deixar de repassar à Previdência as contribuições. Não está escrito ali apropriar-se. Portanto, não se exige para a configuração do crime aquele dolo específico, com o fim de assenhoramento, com o fim de ter para si ou para outrem. Lembra do crime de furto? No crime de furto, há esse dolo específico, onde a gente encontra ali a seguinte expressão: subtrair para si ou para outrem. Nessa expressão, para si ou para outrem, se encontra o ânimos de assenhoramento, a vontade de agir em relação à coisa como se dono fosse. Aqui no crime de apropriação indébita previdenciária, não há essa expressão. Não se exige, portanto, o dolo específico, que é a vontade de ter para si ou para outrem. Neste caso da apropriação indébita. Lembrando sempre que o dolo específico é o quê? É aquela vontade que vai além do verbo. Por exemplo, quando a gente olha para diversos crimes, no caso de extorsão mediante sequestro, tem ali uma vontade que vai além do verbo, com o fim de obter vantagem, com o fim de obter. Essa finalidade é o que se chama de dolo específico, tá bem? No crime de apropriação indébita previdenciária, nós não temos esse dolo específico. Portanto, vamos olhar ali a questão, voltando a ela novamente. Vamos olhar a questão e nós vamos encontrar o seguinte. Para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, não é necessário que haja o dolo específico. O item está absolutamente correto, porque basta a vontade de deixar de repassar a Previdência. Vamos dar uma olhada na próxima questão. A próxima questão trata dos crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração. Vamos lá. Considere assertiva a seguinte situação hipotética. Carlos praticou crime de sonegação previdenciária. Não é apropriação indébita, hein? É sonegação. Portanto, estamos falando do artigo 337-A do Código Penal. Mas, antes do início da ação fiscal, confessou o crime e declarou espontaneamente os corretos valores devidos, bem como prestou as devidas informações à Previdência Social. Nessa situação, a atitude de Carlos ensejará a extinção da punibilidade, independentemente do pagamento dos débitos previdenciários. O que chama a atenção é essa parte final, né? Independentemente do pagamento dos débitos. Então vamos refletir aqui um pouquinho. Olha, primeiro, o sujeito ele tem que prestar as informações, ele tem que confessar antes de iniciar a ação fiscal. O que é a ação fiscal? É o processo tributário, é o processo administrativo por meio do qual a administração irá cobrar as contribuições previdenciárias. Então, é ali que começa a ação fiscal. Então, quando se fala em ação fiscal, estou falando desse processo administrativo de natureza tributária, de natureza fiscal.
A doutrina tem dito que esse processo se inicia quando o sujeito é notificado a se defender. Portanto, até a notificação para a defesa no processo fiscal, o sujeito prestando as informações, confessando, declarando os valores, ele terá ali extinta punibilidade no âmbito penal. Isso, olha que interessante, independentemente do pagamento da contribuição. Mas isso só vale para o crime do artigo 337-A, que é o crime de sonegação previdenciária. Vamos dar uma olhada no texto da lei a respeito do tema. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha ali no texto. Então, olha o que nós temos. 337-A, parágrafo 1º, é extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, as importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Perceba que a questão, em momento algum, exige o pagamento da contribuição. Então, pagamento da contribuição não é necessário para que haja aqui a extinção da punibilidade. Levando em conta isso, podemos dizer que o item está absolutamente correto. Agora vamos ver aqui crime de homicídio. No crime de homicídio, admite-se a incidência concomitante de circunstância qualificadora de caráter objetivo, referente aos meios e modos de execução, com o reconhecimento do privilégio, desde que este tenha natureza subjetiva. Precisamos aqui analisar. A questão, na verdade, ela está se referindo àquilo que chamamos de homicídio qualificado privilegiado. Então, a qualificadora tem que ser de natureza objetiva, relativamente aos meios e modos de execução, por exemplo, emprego do veneno, emprego de meio explosivo, de explosivos, né? E o privilégio tem que ser de natureza subjetiva, relevante valor moral, relevante valor social, injusta provocação da vítima. Não se admite, por exemplo, uma qualificadora de natureza subjetiva como motivo fútil, motivo torpe, combinando com o privilégio, relevante valor moral, relevante valor social. Não combina isso é contraditório. Então, quando se fala de homicídio qualificado privilegiado, a qualificadora tem que ser de natureza objetiva, relativa, como a questão diz, relativa aos meios e modos de execução, e o privilégio tem que ser de natureza subjetiva, por exemplo, relevante valor moral, relevante valor social. Seria possível, e aí um simples exemplo, seria possível o sujeito cometer um homicídio qualificado pelo meio ardiloso, através do veneno, envenenamento, com relevante valor moral, relevante valor social? Sim, não tem problema. Agora, o que não dá é relevante valor moral, relevante valor social, que são privilégios, junto com motivo fútil, com motivo torpe. Aí não dá certo, tá bem? Então, voltemos à questão, vamos analisá-la novamente. No crime de homicídio, admite-se a incidência concomitante de circunstância qualificadora de caráter objetivo, referente aos meios e modos de execução, com o reconhecimento do privilégio, desde que este tenha natureza subjetiva. Evidentemente que o item aqui está absolutamente correto, absolutamente certo, tá bem? Então, logo mais, nós trataremos das questões de direito processual penal. Por hora, como nós estamos tratando das questões de direito penal, nós paramos por aqui. É isso aí. Valeu!